Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas desde já eu quero lhe desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas eu queria compartilhar com você algo que Deus me trouxe, uma palavra, uma reflexão que Deus colocou no meu coração e que me trouxe bastante conforto para esses dias difíceis. E eu não quero ficar com isso só para mim, eu quero compartilhar com você. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, o texto diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta e oferece o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe algo que me traz uma curiosidade, ou que me desperta a atenção nesse texto? É que esse homem leproso, como narra aqui a história, ele se apresentou para Jesus. E ele vira para Jesus e diz: se tu quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa lepra. Ele entende, ele sabe que Jesus tem o poder para curar a sua enfermidade, que hoje nós conhecemos como hanseníase, uma enfermidade cruel, uma enfermidade que deforma ali a pessoa, ela vai comendo, então não só a pele, mas como as cartilagens em si. E aquele homem é cometido daquela enfermidade, que naquele período era chamado de uma imundície, que não era visto somente como uma enfermidade, mas como uma maldição. Aquele homem, ele se encontra com Jesus e ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. E sabe uma coisa que a gente faz até hoje? A gente até hoje faz isso para Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, sairemos dessa. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou adquirir. Se Deus quiser. Ou então alguns falam: está nas mãos de Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção também é a resposta de Jesus. Jesus prontamente vira para aquele homem e fala: quero ser limpo. Sabe uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele sempre quer o nosso bem. Jesus, ele sempre vai querer o que é melhor para nós. Uma prova disso está no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 25 e 26, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, quando criou o mundo, ele descansou no sexto dia, mas após criar o mundo com o poder da sua palavra, Deus vê que tudo aquilo que ele fez era bom. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine ele sobre os animais e tal, tudo mais ali que a gente vai ver. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus criou o mundo e vê que tudo aquilo que ele fez era bom. Depois Deus deve pensar: mas para que eu fiz isso? Vou criar alguém que possa usufruir de tudo que eu fiz que é bom. Ou seja, Deus nos criou para dominar sobre os animais, sobre as ervas. Deus nos fez para usufruir de tudo aquilo que é bom. E por que hoje talvez a gente não esteja usufruindo do melhor de Deus, do que é bom? Eu tenho um palpite que está no nosso relacionamento com Deus. Uma das formas, ou a principal forma que nós nos relacionamos com Deus, é chamá-lo de Pai. Pai nosso que está no céu, meu paizinho querido. Quando oramos, falamos: Deus bendito, meu Pai querido, meu Pai amado. Só que, assim como o relacionamento de pai e filho, os filhos crescem. Os nossos filhos crescem. Eu tenho uma filha, ela vai crescer. E à medida que os filhos vão crescendo, muitas vezes pensam que não precisam mais dos pais. Se tornam independentes. Sabe, mas uma coisa que nós não podemos desprezar é a experiência dos nossos pais. É a vivência daquilo que nossos pais têm que nós ainda não temos. A experiência adquirida que só vem com o tempo. E muitas vezes nós olhamos para nossos filhos e advertimos: não vai por esse caminho, porque nós já vivemos aquilo. Nós sabemos como vai terminar aquela história. E agora imagina Deus, que é onipresente, é onisciente, é o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. Sabe? Lucas capítulo 5 vai dizer que Pedro, como pescador, ele havia pescado a noite inteira.
e não pescou nada. E Jesus ali se encontra com Pedro e usa o barco de Pedro. E depois Jesus manda que Pedro vá pescar de novo. E Pedro fala algo interessante. Havendo trabalhado a noite inteira, não peguei nada, mas debaixo da tua palavra lançarei a rede. Pedro era pescador, era experiente, vivia da pesca, tinha uma empresa de pesca, um barco, e ali ele conhecia o que ele fazia. Mas ele fala para Jesus: eu fiz do meu jeito e agora eu vou fazer do seu. Debaixo da sua palavra lançarei as redes. E o texto vai dizer que foram tantos peixes que o barco quase ia a pique, quase naufragava, a ponto de ter que chamar outros companheiros de pesca para dividir a pesca. Ou seja, por obedecer a Deus, Pedro foi abençoado e seus amigos, aqueles que estavam ao redor dele, foram abençoados. Então, quando nós ouvimos a Jesus, não só nós somos abençoados, como a nossa casa é abençoada, aqueles que estão ao nosso redor é abençoado. E a segunda coisa que me chama a atenção é que o texto vai dizer que Jesus fala: quero. O Senhor sempre vai querer nos curar. Mas Jesus, ele nos dá uma outra lição nas entrelinhas. O texto diz que Jesus tocou aquele homem e ele foi curado. E depois Jesus manda ele se apresentar ao sacerdote. Por que Jesus manda ele se apresentar ao sacerdote, assim como mandava a lei de Moisés? E por que Jesus tocou? Jesus poderia simplesmente falar: quero, seja curado. Mas a palavra, a lei naquele período dizia que se uma pessoa tivesse lepra, ela era tida como imunda e ela não poderia ser tocada por outra pessoa. A pessoa que tocasse o imundo, ela se tornaria imunda como aquela pessoa. Mas Jesus toca no imundo para provar que ele tem poder sobre a imundície. Jesus toca no imundo para provar que ele é a luz que dissipa a escuridão. Jesus toca no imundo para provar que ele, tocando no impuro, ele não fica impuro, mas ele torna a impureza pura. Jesus tem poder para transformar a situação de quem quer que seja, que permita ser tocado por ele e que procure tocá-lo. Outro texto que a gente vê é a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor vai dizer que havia uma mulher que estava enferma com uma hemorragia há 12 anos. E o ciclo menstrual de uma mulher naquele período também era considerado como uma imundície. Imagina uma mulher com uma hemorragia, um ciclo menstrual que não terminava, 12 anos com uma hemorragia. Aquela mulher anêmica, já doente, fraca, ela pensa: se eu tão somente tocar na orla do manto, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Sabe, se nós tão somente tocarmos, a nossa nação só precisa tocar em Jesus e essa pandemia vai embora. Nós só precisamos nos voltarmos ao Pai para sermos curados. Muitas vezes ficamos em casa com medo, preocupado, vendo televisão, o que será, o que vai ser do amanhã, o amanhã pertence a Deus. Não desperdiça teu tempo com aquilo que você não pode fazer, mas se preocupa em tocar no Senhor. Se tão somente a nação se humilhar, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, Ele sarará a nossa terra, Ele curará os nossos pecados. Se tão somente nós tocarmos nas vestes do Senhor, a nossa nação será curada, o nosso povo será curado. Então que a gente pense, não pense naquilo que nós não podemos fazer, mas pense como você pode tocar o Senhor hoje, com a sua oração, com a sua humilhação, com a sua adoração. Mas essa quarentena está tão difícil, está tão complicado ficar em casa, eu já não sei mais o que fazer. Moisés, a palavra do Senhor diz que Moisés, quando liberta o povo do cativeiro do Egito, ele vai orar ao Senhor e ele passa 40 dias no monte, orando, buscando a face do Senhor, em comunhão com Deus. E quando ele desce do monte, a sua face estava brilhando, resplandecendo Deus. E nesses momentos de reclusão, nesses momentos em que a gente está com as nossas atividades limitadas, busque Deus até a sua face brilhar. Busque Deus, que quando acabar essa quarentena, as pessoas vão olhar para você na rua e vão ver você cheio de Jesus. Vão ver você avivado. Vão ver você um cristão avivado, cheio de alimento espiritual para compartilhar. Por isso, toque na orla das vestes do Senhor.
Se deixe ser tocado por Ele, porque Ele vai transformar, Ele vai mudar a nossa história.